Bom dia! Estamos começando com mais uma edição do Ecolila. Hoje iremos falar sobre os animais silvestres. Laís, você sabia que o comércio ilegal de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo? Sim, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. E na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, encontramos o IBAMA, onde se explica isso. Aluno, você sabe exatamente o que é o IBAMA? O IBAMA significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Cabe a ele propor e editar normas padrões de qualidades ambientais, o zoneamento e a avaliação dos impactos ambientais. E também o licenciamento ambiental nas atribuições federais, a implementação do Cadastro Técnico Federal. Estamos ao vivo com a nossa repórter no IBAMA em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Elas vão nos mostrar um pouquinho sobre a fauna brasileira. Bom dia, Nicole Bernard e Kênia Poeta. Bom dia, Joana! Estamos aqui ao vivo no IBAMA. Estamos aguardando ansiosamente a entrevista do Dr. médico veterinário Gerson Bueno. Ele irá nos explicar tudo detalhadamente sobre a exuberante fauna brasileira. Vamos conferir! Estamos aqui com o Dr. Gerson Bueno, médico veterinário, que irá esclarecer algumas dúvidas sobre a criação de animais silvestres. A primeira pergunta: qual o processo para obter licença ambiental? Só existem 3 condições em que pode-se ter animais silvestres confinados. Primeiro, são os criadouros com a finalidade científica. Depois, os criadouros comerciais. E depois temos os criadouros com a finalidade de proteção, simplesmente. Então são 3 portarias, 3 instruções normativas que vão ditar sobre isso. Em todas essas situações, primeiro a pessoa interessada deve fazer uma carta consulta ao IBAMA dizendo da pretensão, se for comercial, que espécie ela quer criar, mais ou menos o número de animais que ela quer criar, qual a localização da sua propriedade. Se for um criador científico, então eles têm que estar ligados a uma universidade, pode ser Universidade Federal, estadual, seja a que for, mas ele tem que estar ligado a isso, que é com a finalidade de pesquisa. Ela pode ser, evidentemente, localizada numa propriedade rural, porém com intercâmbio com a universidade. Então, essa é a finalidade da criação científica. E a terceira alternativa, que seria a criação de animais simplesmente para manutenção desses animais em confinamento. Seriam aquelas pessoas idealísticas que têm vontade de socorrer esses animais. Então ela também tem que fazer uma solicitação, uma carta consulta ao IBAMA, dizendo da sua intenção de ter esses animais em confinamento, que seriam animais apreendidos ou animais que foram acidentados nas estradas e que iriam para esse criadouro chamado criadouro conservacionista, aonde não se pode fazer a reprodução desses animais. É vedada o direito de fazer a reprodução desses animais, nesses criadores conservacionistas. Então, é só de conservação daqueles animais. Eles serão supervisionados pelo IBAMA e aqueles animais que possam ser reintroduzidos na natureza estarão sempre à disponibilidade, à disposição do IBAMA para que se faça essa soltura. São essas 3 condições. E quais são os animais mais procurados pela regularização? À luz da verdade, muitas pessoas procuram o IBAMA para regularizar animais que eles têm em casa. Animais que vieram de fontes não credenciadas, não registradas no IBAMA. Tipo de papagaio. Foi coletado na natureza, daí alguém deu de presente para alguém, e esse alguém tem esse animal em casa. Este animal não pode ser regularizado. Existe uma procura muito grande, mas a legislação não prevê regularização para esses animais que não tenham origem de um criador comercial. Não poderão ser
regularizado em hipótese alguma. Nem adianta procurar o IBAMA, porque não existe essa possibilidade de regularização. Quais as consequências para aqueles que criam animais ilegais? É feita a apreensão do animal, sumariamente é feita a apreensão do animal, existe um valor de uma multa, ele vai ser multado e enquadrado na legislação dos crimes ambientais e terá que responder criminalmente por ter esse animal em casa. Então são dois processos, um da multa e esse outro do crime ambiental, que ele vai ter que responder na justiça comum. Encaminhar os animais apreendidos. Tá. Nas operações realizadas pelo IBAMA, os animais apreendidos, se eles foram recém-apreendidos, recém-coletados da natureza, e eles têm condição ótima de sobrevivência, eles são imediatamente liberados à vida livre para que eles deem prosseguimento ao que eles já tinham, a liberdade de viver dentro da natureza. Em qual região e em que período do ano é mais comum o tráfico de animais? Depende muito do tipo de animal, né? Mas os que são mais perseguidos são os citacídeos. E aqui em Mato Grosso do Sul, falando de Mato Grosso do Sul, mais aquela região ali de Viena, Glória de Dourados, que é uma reprodução grande de citacídeos, em toda aquela região ali, Após Dourados, Grande Dourado, o papagaio principalmente é muito perseguido, ele é retirado do ninho ainda sem as penas, né? E então são traficados para outros estados e para outros países. E como nós podemos ajudar no combate ao tráfico de animais silvestres? A primeira coisa que pode ser feita é exatamente levar essas informações para o maior número de pessoas possível. E uma coisa que vocês podem recomendar que seja feito é quando houver suspeita de algum tráfico de animal silvestre, ligar imediatamente para o IBAMA, ou para a Secretaria do Meio Ambiente, ou para a Polícia Militar Ambiental, essa valorosa Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, que muito tem nos ajudado no combate a esse tráfico. Que o interesse é comum, o interesse não é só do IBAMA. O IBAMA simplesmente pratica as leis de prevenção contra os crimes da natureza. Mas a comunidade, como um todo, cada um de nós tem que dar a contribuição. E a contribuição é não fazer o errado, dizer para as pessoas que não façam o errado, e quando isso ocorrer, denunciar. Obrigada, doutor. Nós voltamos agora ao estúdio com o João Duarte. E agora com a novela Caminho da Lila. Obrigado pela audiência e bom dia a todos.